Bem-vindos ao podcast Uma Má Mãe. Eu sou a filha, a Yolanda. E eu sou a Laura, a mãe. Aqui falamos abertamente sobre as complexidades da nossa relação. Esperamos inspirar outras mães e filhas a aprofundarem a sua conexão e a encontrarem novas formas de se relacionarem. Junte-se a nós nesta jornada de autodescoberta e crescimento familiar. Vamos começar? Olá, o meu nome é Yolanda, sou hipnoterapeuta, tenho 32 anos. Decidi fazer este podcast porque gosto de desafios e precisava de um novo desafio na minha vida e também porque, como hipnoterapeuta que sou e ligada à área do autoconhecimento, essa área começou na minha vida por mim própria. E portanto, sendo eu adepta, fã máxima do autoconhecimento, precisava aqui de um desafio também para pôr à prova o meu próprio autoconhecimento e também a relação com a minha querida mãe. Dito isto, vou passar a voz a ela para que ela se possa apresentar também um bocadinho. Olá, eu sou a Laura Fernandes, sou mãe da Yolanda, tenho 59 anos, faço este ano 60 e pronto. Pronto, é só isso que queres dizer? Pronto, a minha mãe é envergonhada e é isto que temos. Mas isto também vai ser um desafio para ela, não é? E aqui o autoconhecimento ligado à minha mãe, porquê? Porque eu acho que o meu maior desafio na vida foi a minha relação com a minha mãe, porque passámos por muitas coisas boas, mas também passámos por muitas coisas más, tanto individualmente como em conjunto uma com a outra. E acima de tudo, acho que a transformação que fizemos as duas com a nossa relação pode vir a ser uma mais-valia para quem nos acompanha desse lado, ficarem com a percepção de como é que se pode transformar uma relação entre mãe e filha, que momentos é que tivemos que ultrapassar, que momentos bons é que também tivemos e que isso também é sempre bom de partilharmos. Mas no fundo é muito isto, podemos também contribuir um bocadinho para o autoconhecimento desse lado em termos de relacionamento parental. E vamos falar sobre muitas coisas aqui, não só sobre a nossa dinâmica, mas sobretudo também o que nos envolveu, e esse é o nosso objetivo de partilhar com vocês. Agora, uma mamãe, não é? Uma mamãe. Queres tu explicar de onde é que vem este nome? Podes explicar, porque eu acho que tu vais gostar mais de explicar isso do que eu. Não, uma mamãe prende-se com o facto de, há uns anos, nem sei de onde veio, numa pequena discussão matinal, quando eu estava a preparar-me no meu primeiro dia num novo trabalho, implicámos uma com a outra e às tantas a Yolanda disse para mim: "Tu és uma merda de mãe." E aquilo foi como se eu levasse um tiro, um soco no estômago e destroçou-me na altura. Não foi fácil lidar, até confesso que foi bastante difícil, porque eu entrei no meu novo trabalho a ser apresentada a todas as pessoas e as lágrimas de vez em quando a correrem para cara abaixo, porque eu, deve ser de signo, não conseguia tirar aquilo do pensamento, portanto não foi fácil, confesso que até foi bastante difícil ultrapassar, mas hoje em dia é algo que se recorda, que já não magoa, mas magoa durante muito tempo. E tu sempre foste melhor do que eu a expressar as mágoas, a verdade é essa. Mas, claro, isto é muito engraçado, porque neste processo de fazermos o podcast, eu apercebi-me melhor, não é? Que isto marcou-me, obviamente que me marcou esse episódio, mas marcou-me essencialmente muito diferente do que te marcou a ti, porque tu sabes o dia, não é? A hora, como é que estavas vestida, e eu não faço ideia, não é? E, portanto, isso diz muito do quanto me marcou a mim, que marcou-me por um lado, não é? Mas a ti acredito que marcou por outro, e vou aproveitar esta oportunidade para te pedir mais uma vez desculpas por isso, porque na altura fazia sentido, mas agora já não faz, como tu sabes e bem. Mas sim, acho que para qualquer mãe deve ser difícil ouvir isso, pelo menos sim, sem dúvida. Porque no fundo, depois no trabalho de autoconhecimento, uma das coisas que nós fazemos é pensar, mas a minha mãe fez o melhor que sabia e que pôde, e na verdade fizeste,
E eu ter expressado aquilo num ato de raiva, eu nem faço ideia do que é que estávamos a discutir, isso acho que tu também não sabes, não é? Mas devia ser sobre qualquer coisa interessante, porque interessantes nós somos. Mas sim, deve ter sido um dos arrufos que tivemos e aquilo saiu-me por alguma razão. E acho que já houve uma segunda vez em que te disse a mesma coisa, não foi? Sim. Também muito chateada da vida. Aí, nessa segunda vez, é que nós resolvemos o problema. Pois foi. Foi nessa segunda vez que nós conseguimos. Pois foi, porque a segunda vez foi num término de um relacionamento meu, não é? Em que eu também estava muito aborrecida, porque senti que, de certa forma, ficaste mais do lado da outra pessoa do que do meu. O que não foi verdade. Na tua ótica. Claro. Na minha continua a ser, mas pronto, poderemos discutir isso depois mais para a frente, não é? Mas acho que vou sempre sentir que, de certa forma, ficaste mais do lado daquela pessoa e isso magoou-me também bastante e tive que tomar medidas e vim-me embora, não é? Saí do sítio onde estávamos todos e acabei por ao telefone voltar a dizer-te que és uma má mãe, não é? A outra tinha sido pessoalmente. Foi pessoalmente. Pois é. Eu estava menos corajosa desta vez, devo sempre por telefone. Mas esta, como é que foi para ti esta segunda vez? Foi pior ou foi melhor? Para mim foi, ela não me volta a dizer a terceira vez que eu encho-lhe a cara de estalos. Ok, forte. Mas não, deu para pensar o porquê, mas porque é que isto acontece, havemos de conversar sobre isso e depois conversamos sobre isso. Sim, por acaso acho que essa conversa foi realmente um ponto de transformação, um ponto de transformação na nossa relação, foi depois desse episódio e dessa conversa. Mas ok. Então e como é que te sentes a fazer este podcast, não é? Como é que isto foi para ti, esta proposta? Olha, a proposta não foi fácil de aceitar, mas nós pelos filhos fazemos tudo e eles nunca estão satisfeitos. Mas pronto, eu era incapaz de lhe dizer que não, mas eu tenho um raciocínio lógico muito rápido e pensei logo. E depois, quando os meus colegas me viram, o que é que vão pensar? O que é que vão dizer no meu trabalho? O que é que vão dizer os meus amigos? O que é que vai dizer? Oh, meu Deus! Não, mas eu vou fazer. E quando eu digo eu vou fazer, nada me faz voltar atrás. Nem que eu saiba que estou mal. Mas se eu disse que eu faço, eu vou fazer. Ok. Aqui estou. Mas em que é que tu... Ou seja, o que é que te levou também a dizer que sim? Era uma coisa que tu querias muito e eu não ia impedir que tu conseguisse alcançar o teu objetivo. Ok, então mas estás a fazer isto só por mim? Nem um bocadinho por ti? Não, por mim, eu sou muito introvertida, eu sempre onde estou ouço, observo, tiro conclusões e só falo muito depois, e aqui não posso, tenho que ir falando. Então isto também é um bom desafio. É um bom desafio. Então, também eu até sou formada em Ciências da Comunicação, portanto... Vês, podes pôr aqui essa parte. Mas não é fácil. Então, estamos aqui a gravar em casa, não é? Acho que... Em casa, muito especial. Numa casa muito especial. Queres explicar um bocadinho o significado desta casa para ti? Esta casa é a nossa casa de família, é a casa que pertenceu aos meus bisavós, à minha avó, à minha mãe, agora pertence-nos a nós e à Yolanda por herança. É uma casa que tem a tradição da família, onde nós só vimos de vez em quando, maioritariamente em agosto por causa das festas da terra. Aliás, eu tenho uma irmã gêmea e nascemos no dia da festa da aldeia e portanto esta festa para nós tem sempre um carisma associado e gostamos muito de vir para aqui. Sim, e acaba por ser esta casinha velhinha, não é? Mas que já temos conversado e tudo sobre isso, que independentemente das casas que depois foram existindo na família, não é? A avó teve a casa dela, tu tens a tua, a tia tem a dela, e esta casa acaba por ir passando de geração em geração, mas nunca é a casa principal de ninguém. Mas que acaba por ser a única que nenhuma de nós se vê alguma vez a vender, não é? Claro. Porque é a única que tem este fator emocional. Para mim esta casa também acaba por representar muito do meu crescimento, porque eu vinha para aqui no verão
passar as férias com a minha bisavó, que já não está cá. Mas ela representou muito também para mim. Eu vinha para cá desde que acabava a escola, em junho, não é? Perto de junho, e ficava até o final de agosto. Depois nós também íamos de férias depois em família, não é? Em agosto era normalmente. Mas pelo menos um mês e meio ficava até à festa. Aqui, até à festa, exato, até ao início de até agosto. Até os anos da Sheila. Até aos anos da Sheila. E depois aqui. Sim, que a minha melhor amiga está a viver ali à frente, que começámos a ser amigas exatamente por existir esta casa, e somos amigas desde os 6 anos. E curiosidade que eu acho engraçada, não é? E Sheila, tu vais ouvir isto de certeza. Acho que é muito engraçado seres a única pessoa, a Sheila é a única pessoa que eu ainda falo pelo Messenger do Facebook, não é? Toda a gente, eu falo com toda a gente pelo WhatsApp, não é? Ou pelo Instagram, mas a Sheila, o nosso chat é o Messenger do Facebook, porque era por onde nós falávamos quando as redes sociais surgiram. E hoje em dia é para nós mesmo muito estranho. Às vezes tentamos falar pelo WhatsApp, mas acabamos sempre por ir parar ao Messenger, porque não dá para falar com ela de outra forma que não por ali. E é muito engraçado, que representa mesmo a longevidade da nossa relação, e que também está ligada a esta casa e a esta zona, que é perto de Torres Vedras. Adeptos do Carnaval eu também sou, por esta zona. Mas sim, esta casa representa muito este laço de família e muito esta linhagem feminina, não é? Porque isto vem da bisavó, já vinha da mãe dela, não é? Sim, que era a minha bisavó. Que era a tua bisavó. Que eu conheci. Que ainda conheceste. Fala um bocadinho sobre ela. Era muito engraçada. Já conheço portanto, a imagem que eu tenho dela é dela velhinha, sempre vestida de preto, mas esta casa não tinha o aspecto que tem agora. Esta sala era dividida e então do lado da parede tinha uma arca onde ela jogava as cartas comigo e com a tua tia, jogávamos ao burro, e ela passava horas a jogar ao burro connosco. Portanto, era muito engraçado, porque ela tinha paciência para nós, mas nós também tínhamos de ter para ela, porque ela nunca queria prever. Ok, portanto este mal-feitio já vem desde da tua bisavó, não é? Sim. Não, porque eu já não conheci, não é? Mas sim, e já vem do tempo dela, depois da minha bisavó. Isto é muito engraçado. Não achas engraçado sermos uma linhagem só de mulheres? Eu às vezes ponho-me a pensar nisto, não é? A bisavó que teve a avó, que teve vocês as duas, e tu tiveste-me a mim. Só há mulheres nesta linhagem, não é? Muito engraçado. Foi assim que o destino quis, onde as mulheres são as maiores. Este país liderado só por mulheres era muito caro. Não sei, às vezes também somos complicadas, não é? Mas sim, tu achas que esta linhagem, sermos só mulheres e a forma como somos, contribuiu para tu seres como és? Penso que sim, com toda a certeza, porque se me identifiquei, foi com elas, não tive uma identificação masculina, portanto, contribuo a 90%, porque inclusive eu fui criada com a avó, não foi criada com a tua avó. Fui criada, eu e a tua tia fomos criadas separadas até aos 6 anos, portanto, mesmo nessa altura, o avô raramente estava em casa também, portanto era com a avó que eu me identificava, embora quando me perguntavam de quem é que gostas mais, é do teu pai ou do teu mãe, eu dizia do meu avô. Portanto, eu identificava-me em termos de afetividade com o avô, mas em termos de aprendizagem com a avó, depois com a mãe e agora comigo própria. Sim, mas e o que é que achas que foi o maior legado que ela te deixou, em termos de pessoa, de valor? Foi o respeito, a autonomia e a vontade de lutar sempre sem medo. Ok. Sim, consigo reconhecer isso na avó, embora para mim ela já era uma versão diferente do que provavelmente foi para ti, sim, não é? Sim, pois também já tinha outra idade. Se bem que ela tinha muito mau feitio, na verdade. Tinha, não? Tinha. Ela castigava-me às vezes, nunca queria que eu fosse me divertir, queria que eu estivesse aqui fechada com ela, nesta humilde casinha. Mau feitio. Mas ela tinha medo que fizessem alguma coisa de mal ou que tu tivesses algum acidente, e a responsabilidade era dela. Eu acho que era mais por aí, porque ela era boazinha. Sim, ela era fofinha. A avó era fofa. Ok, então em relação à avó, não é? Bem, a avó tinha este mau feitio, não é? Que eu lhe reconheço,
mas efetivamente ela acabou por fazer parte também da minha vida, não é? Eu acho que ela era um bocadinho medrosa, na verdade ela era. Acho que teve muito a ver com o crescimento. Eu acho que às vezes A avó tinha 67 anos, 68, quando quando eu tu nasci, nasceste. pois, mesmo Ainda assim, com a era, bisavó era era muito muito nova, não jovem. é? Porque ela teve a avó muito cedo, 16 Sim, anos, não é? 18. 18, ok. Mas Mas foi avó, portanto foi nossa avó aos 40. Como eu tive dos pois, 27 para os 28, ela fazia em janeiro, ela já tinha os já tinha 68. 68 quando tu nasceste. Sim, eu acho que a avó, para mim, sempre foi um bocadinho difícil lidar com ela, porque se formos a pensar, não é? Eu nasci em 1992, Claro, já sou de 90, não já é é? geração dedo. Já sou um millennial, na verdade. E a avó nasceu em 1924. Portanto, são muitos anos e muitas diferenças, não é? Uma evolução Sim. enorme da sociedade e da realidade, das tecnologias, de tudo. E eu acho que isso sempre também nos afastou muito, a mim e a ela, porque ela não tinha também a capacidade de ver a realidade da época. E ver a realidade aos teus olhos. Sim, sim, claro. Mas mesmo, ou seja, porque imagina, tu também és de outra geração, mas tu conseguiste adaptar mais, não é? Porque também estavas noutra idade e noutra reta de aprendizagem. A avó já Até porque eu mais ao difícil. nascer em 64 só apanhei 10 anos de estado antigo e portanto pouca influência teve no meu crescimento. Sim, mas para ela teve Mas para ela bastante, teve não é? toda a Toda a importância. diferença. Eu acho que é muito interessante, isto é uma coisa que eu também acho que é interessante partilharmos, pelo menos esta é a minha perspectiva, é que a avó, o facto de ter nascido em 1924 e só ter tido uma filha, eu acho que isto é uma coisa diferente, que a caracteriza como diferente. Uma mulher da época, Em que os geralmente muitos filhos ajudavam. muitos filhos ajudavam e a avó só quis ter mesmo uma filha e acho que teve, porque teve que ser, na verdade, mas pronto. Sim, porque só quis mesmo uma, porque naquela altura não havia a informação a nível de sexologia que há hoje. Uhum. E, portanto, presumo que o aborto naquela altura era normal, chamemos-lhe Pois, assim, condenado, mas normal, principalmente em sítios onde a escolaridade era nenhuma, o conhecimento do mundo real muito pouco, porque não havia estradas, nem luz, nem água canalizada, quanto mais informação, não é? Portanto, a avó sim. quis só um filho porque só quis um filho. E não achas que. Agora estava aqui a pensar, e um bocadinho também, porque o objetivo do podcast é falar sobre a maternidade e expressarmos aqui um bocadinho a nossa ótica na relação, e acabamos por estar aqui a falar de um tema que tem muito impacto, tanto em ti como em mim, não é? Consequentemente, porque há muita transgeracionalidade no comportamento e nas emoções. E eu acho que é interessante, se calhar, até pensarmos um bocadinho o quanto a avó, se calhar, era pouco maternal, não é? Que uma mulher não tanto ligada a ter filhos, nem muito preocupada com isso, e a avó, tua mãe, minha avó, porque eu digo a avó, são elas as duas, não é? Mas eu estou a falar da minha bisavó. Depois a avó também, certamente, já sentiu um bocadinho pouca afetividade da parte da mãe, que se calhar foi depois transferida para vocês as duas também com pouco maternal, e se calhar um bocadinho também as tuas dificuldades, às vezes, de seres mais maternal comigo, tenham a ver Claro que sim, com esta é história. natural. Acho Achas que que teve isso toda a contribui? influência, até porque, por exemplo, todas nós só fizemos uma gravidez efetiva. Não sei, a tua bisavó acredito que tenha recorrido a aborto, a tua avó Jacinta já não me parece, eu também nunca tive necessidade, também porque acho que não seria capaz, eu fiz logo laqueação de trompas para não ter Isto que diz correr muito risco. sobre isto que eu estou a falar, não é? Sim, mas isso falamos mais tarde. Não, Sim, mas é mas engraçado. tem influência, com toda a certeza. Sim, Claro, e a influência. tia, não A é? tia nem teve. Nem teve filhos, portanto, que todo é uma linhagem de mulheres, mas muito pouco
produtiva, não é? De dar mais continuidade à geração. à linhagem, não é? Eu acho que isto, se calhar, tem mesmo muito a ver com. E para mim, por exemplo, fazer este exercício de tentar perceber a vossa história e os traumas que existiram, e agora até. Cada vez que falamos, não é? Vamos sempre sabendo um bocadinho mais, e isto também é um dos objetivos destas conversas, porque eu calculei, não é? Que tivesse havido história de aborto na avó, não é? Faz sentido, não é? Não quer dizer, eu não sei porque nem estava cá, nem era. Para ela certamente conversa tabu, jamais ela falaria disso connosco, não é? Sim. Mas, quer dizer, faz sentido, ela não sabia o que era um contraceptivo, portanto, calculo que, como era fértil, faz sentido. Sim, pois, mas posso estar sim, enganada. Pode também não ter acontecido, não é? Na verdade, estamos aqui em julgamento já. Não é em julgamento, é em tese de conspiração. Tese de conspiração. Julgamento não. Está lá em cima a ver-nos. Não, julgar não, claro que não, mas acho que, pronto, havendo esse trauma também, para mim tem sido muito importante tentar perceber o que é que se passou com vocês, e até neste sentido de uma mãe, não é? Acho que fez muito parte do meu trabalho tentar perceber as lacunas que eu fui sentindo da tua parte em termos emocionais comigo, de onde é que elas vieram, porque que acabou por me permitir ter mais compaixão tanto por mim própria como por ti também, e melhorar a nossa relação através daí, porque se eu consigo compreender se eu te consigo compreender melhor, e também algumas razões que possam estar a influenciar os teus comportamentos e as tuas emoções, para mim também se torna mais fácil. Eu acho que isto é uma das coisas principais que este podcast pode trazer às pessoas, não é? Através das nossas conversas e desta inspeção da nossa história e da nossa relação, que elas possam também encontrar uma forma de tentar perceber as suas próprias histórias. Eu acho que isto, acima de tudo, é um dos pontos principais neste podcast, é a capacidade que nós, enquanto filhos, podemos ter de não julgar tanto os pais e tentar perceber também um bocadinho porque é que eles veem a vida da forma que veem e porque é que viram a nós, como filhos, da forma como viram, porque se calhar também foram ensinados dessa forma, também sentiram as coisas de outra forma, viveram noutra época, e eu acho que isso é sempre muito importante. Eu digo muito isso nas minhas consultas, muitas vezes faço as pessoas olhar para atenção que a nossa cultura, a sociedade em que estamos desenvolvidos, o meio ambiente, tem muita influência sobre nós, não é só os pais ou não é só os traumas, não. O facto de eu ter crescido já com acesso à internet é muito diferente da avó que cresceu em 1924 e nem imaginava que isso ia existir, não é? Nunca soube. E portanto, e a avó Jacinta nunca andou num avião. Não é? E nós já andámos, e a tua bisavó muito menos, não é? Mas, ou seja, tudo isto tem influência em nós, não é? A minha geração já é uma geração muito predisposta a analisar estas coisas, a buscar mais informação, porque também tem mais acesso a ela. Claro. Na altura não é? E eu acho que nós tentarmos compreender isto ajuda-nos bastante a estarmos melhor nas nossas relações. Claro que sim. Tu já fizeste esta pesquisa, tentar entender melhor a avó? É que eu acho que tu fazes pouco isto. Mas tens feito? Faço de vez em quando. De vez em quando? Faço. Quando quero ir à procura de alguma coisa, começo por aí. Boa! Com quem é que tu aprendeste isso? Bom, já falámos muito por hoje, não é? Este primeiro episódio para nos apresentarmos e apresentarmos aqui um bocadinho a ideia do podcast, e esperemos que gostem, que nos acompanhem nos próximos episódios que vêm aí, que tenham gostado bastante desta partilha e que ela possa contribuir de alguma forma para vocês se inspirarem, acima de tudo a conhecerem-se a vocês próprios e a melhorarem as vossas relações familiares, porque no fundo a família é um dos nossos pilares. Claro que há muito a ideia de que os amigos são a família que eu escolhi. Está certo, eu também concordo muito com essa abordagem, porque tenho bons amigos e gosto bastante, e eles complementaram bastante, mas apesar de tudo, a família é a nossa origem, diz muito daquilo que nós somos,
e embora a nossa relação tenha tido altos e baixos, para mim nunca foi questão perdê-la. E portanto, se eu puder melhorá-la, tanto melhor, e acho Até que tu porque todas as pessoas que nos ouvem também têm a sua história e, portanto, Sim. hão de passar alguns momentos a falar da sua história, lembrando-se da nossa. Sim, esperemos que possamos contribuir para que vocês também falem mais sobre a vossa história e a conheçam essencialmente, e esperemos encontrar-vos no próximo episódio. Até à próxima. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Uma Má Mãe. Agradecemos a sua companhia. Se gostou do episódio, siga-nos na sua plataforma de podcast preferida e partilhe com outras mães e filhas que se possam identificar com esta conversa. Um beijinho da Yolanda e da Laura, e até ao próximo episódio.